Olá, concurseiro, seja muito bem-vindo. Você já pegou um edital e se sentiu perdido em meio a tantas informações, sem saber por onde começar, como organizar? Eu sei como é isso. Eu já peguei um edital assim e me senti perdida. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você pode otimizar a organização dos seus estudos e não se perder em meio a tantas informações. Eu me chamo Janaína Gomes, sou mentora do grupo de excelência, o JETS. Eu sei como é a sensação. Você abre o edital e aí vem aquele mar de informações. Você não sabe se separa PDF, separa videoaula, se faz mais exercício, se insere mais horas no cronograma. Você fica perdido em alguns momentos, como montar esse cronograma. Eu sei como é essa sensação. E por vezes pode parecer que se você estudar muito, que você precisa estudar muito, esse vai ser o caminho. Mas nem sempre. Nem sempre estudar muito significa que é o melhor caminho para você ser aprovado. Então, você precisa analisar de fato se você conseguiu otimizar tudo isso. É normal se sentir perdido, é muita coisa para organizar. Eu sugiro que o primeiro passo seja montar um cronograma realista. O que é um cronograma realista? É algo que se adapte à sua rotina. Não tem como você pegar aquele mar de informações e querer distribuir em uma carga horária de 8 horas diárias, sendo que você tem 3 horas, 4 horas, você tem um trabalho que demanda a sua atenção, você tem uma família, você tem filhos pequenos. Então, é muito complicado você pegar, distribuir aquele edital dentro de uma realidade que não é condizente com a sua. Isso pode vir a causar uma frustração. E você ficar ali desesperado porque você não consegue bater aquela meta que você traçou para um cronograma que não é condizente com a sua realidade. Então, a minha sugestão é, monte de fato, quantas horas de fato você tem para oferecer para esse desafio? 2 horas, 3 horas, 5 horas no fim de semana? E aí sim, daí você consegue partir para montar um planejamento condizente com a sua realidade. Você consegue encaixar 2 matérias por dia e uma revisão de uma terceira. Esse daí seria talvez um sonho possível para quem tem 3 horas. Então você consegue encaixar 2 revisões de 2 matérias e um estudo teórico. Mas você precisa pensar primeiro como é a sua realidade, o que você pode dispor para então você trazer as matérias, os temas e conseguir encaixar dentro da sua realidade. Tudo bem, você já entendeu qual é a sua realidade e quantas horas você vai dispor para o desafio. Agora, qual é a segunda parte? Verticalizar o edital. O que seria verticalizar o edital? Quebrar, destrinchar, entender quantos tópicos realmente você precisa ver. Exemplo, direito constitucional, em direitos fundamentais, poder judiciário, poder executivo. Então você vai entender de fato quantos tópicos, você vai conseguir enxergar quantas metas você vai precisar cumprir até o dia da sua prova. Com isso, vai ficar mais fácil você enxergar, o seu cérebro entender, ok, eu cumpri 20 metas nessa semana, eu vou cumprir 30 metas semana que vem, talvez eu precise aumentar a carga horária, ou não, a minha carga horária está condizente. Isso vai tornar o seu edital e o seu desafio mais próximo da sua realidade. Você vai conseguir planejar melhor o seu estudo e a sua dedicação. Agora nós vamos para o terceiro passo. O que nós recomendamos? Inserir revisões estratégicas no seu estudo. Concurseiro, estudar sem revisar é mesmo que ficar enchendo um balde furado. Você vai encher e ele não vai se manter, porque a informação vai se esvaindo. Então, o que nós recomendamos? Coloque revisões estratégicas, revisões diárias do assunto anterior estudado, um dia de revisão semanal, uma revisão a cada 15 dias, de acordo com a sua demanda e com a fixação do assunto. Há vários métodos no mercado, há concurseiros que se adaptam revisando todo dia, ou revisando semanalmente, revisando quinzenalmente. De toda forma, a revisão ela precisa estar inserida no seu edital. Não tem como você estudar 20 assuntos e só lá no 20º retornar para o primeiro. O seu cérebro ele precisa estar sendo alimentado daquela informação. Ele precisa revisitar o estudo teórico que foi feito, porque na revisão você vai conseguir identificar se ficou faltando alguma coisa na sua base,
se aquela jurisprudência não está atualizada, se você errou uma questão por falta de revisão, porque você não está com a memória tão fortalecida. Por isso que é tão importante você fazer a revisão. Não adianta só inserir o estudo teórico e não inserir a revisão no meio desse processo. Então, esse é o terceiro passo. O quarto passo, porém não menos importante, se chama planejamento. O que nós recomendamos? Tire um dia na semana, de preferência o domingo, que é quando você provavelmente está em casa, e planeje a sua semana. O que é isso, planejar a minha semana? É saber exatamente como que você vai estudar durante a semana e o que você vai estudar. Você vai estudar o que na segunda-feira? Você não deve chegar na segunda-feira e olhar para o seu material e pensar, não, hoje eu vou estudar algo que eu gosto. Não, você precisa estudar algo que está planejado. Então você vai sentar no domingo, separar as matérias, baixar o seu material, separar os cadernos de questões. Isso a gente não fala. Isso é importante. Não adianta chegar na quarta-feira, que é dia de fazer questão de direito constitucional, e ainda ir procurar as questões. Não, você já precisa ter o link do seu caderno de questões na plataforma. Isso vai otimizar, porque você vai sentar de fato ali na frente do seu computador, já com seu PDF separado, já sabendo qual é o horário que você tem que estudar. Isso vai otimizar e vai passar uma segurança maior para o seu cérebro. Domingo é dia de planejar. Com base nesses passos, há alguns erros que eu recomendo que vocês não repitam. Não montem um cronograma irreal, aquilo que nós falamos sobre um cronograma realista. Encaixem dentro do cronograma de vocês, da agenda de vocês, as consultas médicas, os outros compromissos externos que vocês têm, justamente para que você, quando pare para estudar e tenha aquele planejamento, o foco seja em estudar. Então, não faça isso. As revisões, não deixe para revisar no final, lá depois de 20 tópicos, 30 tópicos e você retorne para o início. Não, faça revisões periodicamente. Terminou 1, 2 assuntos, retorne revisão. Terceiro e quarto assunto, retorne para a revisão, para que isso fique ali na sua memória gravadinho e que você não esqueça, tá bom? E o planejamento. Não deixe de planejar, isso é muito importante. Quando vocês planejam, vocês conseguem priorizar as matérias mais importantes. Quais são as matérias mais importantes? Quais que têm mais peso? Então, assim, com isso, vocês vão conseguir fazer um ajuste melhor dentro do cronograma de vocês. Então, evitem esses erros para que vocês possam alcançar a aprovação de vocês de maneira mais rápida. Como vocês puderam ver, há um pequeno processo que nós podemos utilizar para otimizar e acelerar essa aprovação do concurso. Então, a primeira coisa, recapitulando, tenham em mente, planejem, organizem um cronograma que de fato seja condizente com a realidade de vocês. Então, se você possui 4 horas disponíveis, programe o seu estudo para 4 horas e não para 6, porque isso pode causar um problema lá na frente. Lembre sempre, verticalize o seu edital, para que você possa compreender quantas metas você tem para cumprir até o dia da sua prova, para que você consiga enxergar que todo dia você vai fazer um pouco e você vai conseguir avançar. Planeje sempre, não se esqueça disso. Planeje as suas revisões, insira as suas revisões de maneira periódica. Não deixe para inserir revisão somente ao final do estudo. A cada 2 tópicos, insira uma revisão, revisões diárias, semanais, como ficar melhor para você e para a sua assimilação. E tire o dia exclusivo do planejamento. Esse dia você não está desperdiçando. Planejar não é desperdiçar tempo, é otimizar a sua jornada rumo à aprovação. Se esse vídeo fez sentido, curte, compartilha com aquele amigo que se perde no edital, que não sabe como organizar. A gente vai trazer nos próximos vídeos como organizar um cronograma de maneira mais eficiente. Então fica por aqui. Um abraço.